Eu sou o professor Iago, eu sou professor de História aqui no Colégio Dom Bosco e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o feriado que a gente vai ter no próximo dia 20 de novembro, que é o feriado do Dia da Consciência Negra, da onde ele surgiu, para que ele serve e por que ele virou um feriado nacional. Esse feriado, ele surgiu por um motivo, ele existe por uma razão e a data já era comemorada há vários anos, há mais de 50 anos. Então, de onde é que ele surgiu? Bom, para entender de onde é que ele surgiu, nós temos que voltar lá em 1500, com a chegada dos portugueses e outros europeus aqui, aos territórios que hoje são o Brasil e a América como um todo. O Brasil provavelmente é o país que mais recebeu escravizados ao longo de 3 séculos, aí foram 388 anos de escravidão. Calcula-se que alguns milhares, talvez milhões de africanos foram capturados lá no continente africano e trazidos para cá para o trabalho forçado, tanto nas lavouras de cana, quanto nas lavouras de café, como na extração de ouro, né? E este processo originou não apenas a caça aos africanos na África, mas também a uma resistência dos africanos à escravidão aqui nas terras tupiniquins. Uma das coisas mais comuns nessa resistência dos africanos era fugir e fugir para o interior das terras pouco exploradas ainda do que um dia viria a ser o Brasil, que na época era colônia de Portugal. E essas fugas originavam comunidades que nós chamamos de quilombos, né? Então as comunidades quilombolas que ainda hoje existem, que são descendentes desses africanos escravizados, elas surgiram nesse período e nesse contexto de resistir à escravidão que os portugueses impuseram a essas populações. E dentro do quilombo, os africanos escravizados, agora fugidos ou libertos, eles viviam a cultura africana, eles viviam os costumes e usavam as línguas que vinham da África para cá. Tanto é que muitas das palavras que ocorriam dentro dos quilombos e da língua africana, elas vieram e foram incorporadas pela língua portuguesa. Um bom exemplo disso é uma fruta que o brasileiro come quase todo dia, que é a banana, né? Outro exemplo disso é a feijoada, o acarajé, entre várias outras palavras que nós usamos no nosso dia, são mais de 70, que nós incorporamos à língua portuguesa e vieram dos africanos. Bom, mas por que o dia 20 de novembro é a data escolhida para relembrar esse período histórico? Primeiro ponto é, a escravidão, nesse período, elas passam a ser uma escravidão pela cor da pele, ou seja, o racismo vai ganhar muita força nesse período e o negro vai ser discriminado e utilizado para o trabalho forçado, especificamente por causa da cor da pele, né? Essa é a escravidão, então, como nós conhecemos, a escravidão moderna, porque o período em que eles foram escravizados era a Idade Moderna, nós estamos na Idade Contemporânea. Um dos quilombos desse período que a gente conhece surgiu e era chamado de Quilombo dos Palmares. Esse Quilombo dos Palmares, ele teve vários líderes ao longo do tempo, um desses líderes foi Zumbi dos Palmares. Zumbi, então, ele liderava esse quilombo e esse quilombo, ele era gigantesco, não era apenas uma pequena vila, eram vários agrupamentos que formavam todo um complexo ali de africanos que plantavam, colhiam, praticavam comércio com as vilas, inclusive dos homens brancos, certo? E viviam muito bem, obrigado, por muito tempo. Porém, com o tempo os quilombos começaram a incomodar, esse quilombo específico começou a incomodar os fazendeiros da região, os bandeirantes, que eram caçadores e exploradores que capturavam africanos escravizados fugidos, que capturavam indígenas também para o trabalho escravo, e com o tempo esse quilombo começou a ser combatido. Só que em Palmares, por eles terem aí muitos conhecimentos militares, esses povos que vieram da África, eles vieram de reinos africanos, eles foram capturados em reinos. Portugal travou muitas batalhas, muitos reinos travavam batalhas entre si e vendiam os seus inimigos derrotados como escravos para os portugueses. Eles tinham muito conhecimento militar, então, e por isso a conquista de Palmares levou 93 anos, porque esses africanos que lá viviam, eles utilizavam lanças compridas, lanças curtas, arco e flecha e até mesmo mosquetes que eles capturavam dos portugueses, ou seja, armas de fogo também eram utilizadas. Além disso, o quilombo era cercado por muralhas, essas muralhas elas eram feitas de madeira e tinham fossos protegendo. E uma armadilha muito comum usada nas florestas próximas ao quilombo eram buracos cavados no chão com estacas de madeira fincadas para cima. Então, eles cobriam esses buracos com folha e quando os invasores vinham, esses invasores passavam por cima, caíam e acabavam sendo mortos por essas estacas, que eles caíam dentro dos buracos e tinham seu corpo perfurado. O dia 20 de novembro ele é escolhido porque não é o dia em que Palmares, o quilombo, é derrotado,
mas é o dia da morte de Zumbi. O Quilombo de Palmares foi invadido e conquistado depois de 93 anos e muitos esforços em 1694, enquanto Zumbi conseguiu fugir e se refugiar na selva, até ser delatado por um companheiro dele que foi capturado. O companheiro foi torturado, capturado, e aí revelou a localização de Zumbi, e aí Zumbi dos Palmares foi executado no dia 20 de novembro de 1695. A cabeça dele foi cortada e exposta em praça pública para servir de exemplo para qualquer outro escravizado que quisesse fazer algo parecido, que quisesse ter uma resistência parecida com o que Zumbi havia colocado. Então, depois desses 388 anos de escravidão, depois da derrota de Zumbi, convencionou-se que o dia 20 de novembro seria escolhido como um feriado nacional, não apenas para relembrar a história do Brasil, mas para relembrar também que a população negra, que é quase 50% da população brasileira, ainda sofre racismo e preconceito, e que nós precisamos, enquanto cidadãos brasileiros, lutar contra esse preconceito cotidianamente. Então é uma data que marca a luta pelo fim do racismo, que foi algo que nasceu na nossa sociedade, então nós podemos colocar um fim, marca a resistência do povo negro à escravização, à escravidão, e marca também uma data para relembrar da cultura africana que está presente no nosso dia a dia, como por exemplo o samba, como por exemplo as palavras de origem africana, como por exemplo a nossa culinária. Um ponto interessante sobre a escravidão no Brasil é que por muito tempo acreditou-se, convencionou-se de que, por exemplo, em Santa Catarina não havia escravizados, né? E, na verdade, isso não é uma verdade. Nós temos vários documentos históricos que apontam para escravizados desde o litoral até o Vale do Itajaí, até, por exemplo, a colônia de Blumenau e a colônia de Brusque, certo? No litoral, os escravizados eles eram utilizados nas armações baleeiras, eles caçavam a baleia para extrair o óleo, que servia para um monte de funções na época. E no Vale do Itajaí nós temos registros do próprio fundador da colônia Blumenau, Hermann Blumenau, colocando que ele possuía escravos e que escravizados trabalhavam na colônia, certo? Então, não é uma coisa para a gente pensar apenas nos estados onde a maioria da população é negra, é uma coisa para a gente pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se nós temos pessoas negras vivendo na nossa sociedade, a maioria delas, né, que nasceram nas nossas terras, que nasceram no Brasil, que são cidadãos brasileiros, eles são descendentes de escravizados e sofreram muito com isso, e sofrem o racismo até os dias atuais. E o 20 de novembro é para a gente pensar e relembrar tudo isso e repensar os nossos atos enquanto cidadão dessa grande nação que é o Brasil.